Uningá, que o futuro é aqui. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas a esse nosso terceiro encontro, né, do nosso congresso interdisciplinar aqui da Uningá. Eu sou o professor Francis Carlos. Estou aqui hoje substituindo o professor Bento, o professor Luiz Bento, o coordenador do curso, pelo fato que ele passou por uma cirurgia, mas amanhã ele já vai estar presente com vocês na mesa redonda. Então, só nesse momento de hoje, eu estarei aqui junto com o professor Danilo, acompanhando vocês nesse nosso momento, nessa nossa reflexão com o professor Danilo. A palestra será gravada e futuramente será disponibilizada no Moodle para vocês acessarem, para retomarem algum conteúdo, tirarem alguma dúvida, refrescarem alguma questão que foi debatida, foi refletida aqui nesse nosso momento. Hoje temos a honra de participar, então, da nossa terceira palestra, do segundo dia do nosso Congresso Interdisciplinar da Uningá. Ontem, no primeiro dia, ouvimos o professor mestre Paulo Adriano com o tema Do Púlpito à Sociedade, a teologia como inspiração para a transformação social no atual mercado de trabalho. E ainda na noite passada, o professor doutor Érico nos prestigiou com a fala sobre empreendedorismo à luz da prática cristã. Para essa nossa palestra de hoje, as perguntas, caso tenham perguntas, a gente pede por gentileza que encaminhe para o e-mail da coordenação de curso de teologia. Então, é teologia.ead@uningá.edu.br. Nesta noite, como dito, iremos refletir com o professor doutor Danilo Vitor Pena o tema Servir para Liderar, a espiritualidade cristã como fundamento da liderança. Acolhamos com muito carinho, com muita estima, o nosso professor doutor Danilo e pedimos, por gentileza, que o senhor, né, se apresente e, após a sua apresentação, do seu currículo, da sua formação, da sua área de pesquisa, o senhor pode já nos agraciar com seus conhecimentos sobre o tema. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, eu saúdo inicialmente ao professor e amigo de longa data, Francis Carlos, com quem eu tive a oportunidade de partilhar aí um tempo de caminhada acadêmica na época do mestrado, do doutorado, aqui na PUC Curitiba. Agradeço também o convite do professor Luiz Bento e saúdo a cada aluna, a cada aluno que nos acompanha nesse congresso com um tema e uma proposta tão relevante e que seja provocador, principalmente para que nós, da área da teologia, das humanidades, das ciências religiosas, a gente possa ampliar o nosso universo de análise. Eu acho que a minha fala, a minha exposição, né, a minha partilha, ela tem muito esse objetivo, né, de reconhecer a importância do que está sendo proposto neste ano pela Uningá como a oportunidade para que a nossa ciência teológica, muitas vezes muito encastelada nos seus gabinetes e com um movimento reflexivo muito ad intra, possa perceber essa necessidade do ad extra e criar interseccionalidades que são fundamentais, inclusive para a manutenção da vida teológica e a sua relevância dentro do mundo em si e do mercado de trabalho, que é um dos focos que o tema dessa semana acadêmica, desse congresso, ele nos apresenta. Então, como o professor Francis Carlos adiantou, meu nome é Danilo Pena, eu atualmente moro em Curitiba, e a minha caminhada, como de muitos os que estão na pesquisa teológica, ela transita entre teologia, filosofia e educação. Esse tripé ele está muito relacionado e geralmente um teólogo, um estudante de teologia, ele tem essa vinculação com a filosofia e tem a vinculação com a educação, que são os nossos universos aí de ampliação desse conhecimento, né?
Sou formado em filosofia e teologia. A minha especialização, que foi a minha primeira pós-graduação, foi na área de direitos humanos, e eu sempre digo que ela foi o start para tudo aquilo que eu realizo fora da academia, que é essa presença no universo da teologia social, da teologia pastoral, dos movimentos sociais, da militância da igreja de base e das pastorais sociais, que a minha vida, a minha atuação ministerial, fora do ministério, ela tem esse diálogo que eu julgo ser muito importante, né? E cuja origem está lá nessa preocupação com a teologia dos direitos humanos e a educação em direitos humanos como um campo de análise que abarca essas referências. A minha pesquisa de mestrado foi na teologia contemporânea, como pesquisa em Nietzsche, que é essa intuição de como Nietzsche rompe com o dualismo platônico e apresenta um itinerário que hoje, né, nessa pós-contemporaneidade, nós nos arvoramos nela nas nossas pesquisas, embora não seja um autor cristão, erroneamente é colocado como um autor anticristão, mas o problema de Nietzsche não é com o cristianismo, e é com a moral em si. Isso é tema para a gente aprofundar numa outra oportunidade. E a pesquisa do doutorado, aí sim, na linha de pesquisa de teologia prática, com uma pesquisa sobre como a teologia pastoral ela pode criar mecanismos de alcance dos grupos mais vulnerabilizados, tendo como um subsídio antropológico a empatia em Edith Stein. E a minha pesquisa ela procurou analisar esse alcance da pastoral cristã católica a partir de um público-chave, que são as pessoas transexuais e transgêneras, levando em consideração que no ambiente teológico pastoral católico, em especial, você tem um vácuo de material, de subsídio e uma ausência para que tanto os estudantes como as lideranças, os ministros ordenados, eles tenham conhecimento técnico, né, sobre essa dimensão que a gente precisa de se aproximar, e a teologia pastoral precisa de dar uma resposta que não seja somente uma resposta canônica, mas que seja uma resposta pastoral, antropológica, empática, de aproximação e da criação de vínculos e de pontes, né? Então, é um pouco isso. Hoje eu trabalho na periferia de Curitiba, com serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, numa instituição cristã. Então, a espiritualidade cristã, ela faz parte da minha vida muito nessa vinculação do trabalho social, do atendimento a crianças, adolescentes e pessoas idosas em vulnerabilidade e risco social, e entendendo como que isso pode reverberar numa atuação cristã, católica, nessa conexão que a gente tenta, de alguma forma, fazer. Eu vou compartilhar a tela, ela vai nos ajudar aí no itinerário da nossa proposta na noite de hoje. Então, vou perguntar para o professor Francis Carlos, vocês conseguem ver a tela? Sim, está aparecendo aqui. E ela passou a tela agora? Passou, está passando normalmente. Ótimo. A gente faz essa confirmação, porque senão às vezes a gente está lá já na frente, partilhando, conversando, e tem algum probleminha técnico. Exato. A proposta desse momento do nosso congresso interdisciplinar é servir para liderar a espiritualidade cristã como fundamento da liderança empreendedora. A primeira provocação que eu quero fazer é a gente não pensar que isso é um tema dado, né? O que a Uningá está propondo, e vocês estão, eu creio que vocês estão percebendo isso ao longo desse itinerário, é um trabalho um pouco de arqueologia, né? de ir até os fundamentos teológicos para perceber essa conexão. Por isso que eu provoco a introdução com essa pergunta, né? Qual teologia é capaz de fomentar uma espiritualidade cristã dialógica com o mercado de trabalho, com a inovação, com essa ideia
essa proposta de uma liderança que seja servidora, que seja competente do ponto de vista técnico, mas que não perca essa capilaridade dentro do ambiente cristão católico. Isso é importante para a gente não pensar a teologia como um monobloco, principalmente a teologia. Isso é válido para todas as ciências, mas ainda mais para a teologia, porque nós temos as camadas devocionais. E dentro nós temos as camadas devocionais, institucionais. Dentro de cada instituição, você tem a mudança de paradigma ao longo da história. Então, a gente entender a partir de qual teologia nós estamos falando. Porque há um erro muito comum, e eu trago isso no início da nossa fala, que é a gente pensar que a religião faz teologia. A religião, ela não faz teologia. Quem faz teologia são os teólogos. E os teólogos estão ligados, ou não, a instituições religiosas, mas, via de regra, há uma vinculação na teologia cristã do cientista, teólogo, que produz ciência, que produz teologia, com uma diferença disso com quem professa a fé dentro das religiões. Isso é importante para a gente entender que muitas vezes uma teologia produzida por teólogos que estão abertos para promover esta conexão entre a fé religiosa, entre a revelação divina e o mundo do empreendedorismo, o capitalismo, esse universo que nós queremos agora tatear com a nossa fala, como se isso fosse algo dado. E mais do que isso, se a gente pensa na teologia cristã numa divisão primeira entre teologia protestante e teologia católica, entendendo que dentro dessas duas divisões nós temos tantas outras subdivisões, a gente precisa de reconhecer que a teologia protestante ela possui mais abertura para reflexões com essa interseccionalidade. Muitos dos motivos. Acho que um deles é a própria relação com a ética protestante e o espírito do capitalismo de Max Weber, que já cria uma mentalidade favorável para olhar para o capitalismo moderno sem o preconceito que historicamente a teologia cristã católica ela desenvolveu. Eu acho que um outro aspecto importante é que o protestantismo ele nasceu, ele mais do que nascer, ele se consolidou em contextos capitalistas emergentes e a teologia católica, ou o cristianismo católico, ele foi absorvendo ao longo das suas camadas históricas, da sua pesada tradição, essa comunicação que no início não era tão comum, não era tão acessível. Então, levar em consideração sobre qual teologia nós queremos falar. Se eu estou num ambiente protestante, da teologia protestante, essa vinculação ela é mais dada, tanto que nós temos bibliografias que relacionam espiritualidade, liderança e empreendedorismo com um volume maior no ambiente protestante do que no ambiente católico. No ambiente católico, a gente encontra uma coisa aqui, outra ali, alguns esforços coletivos, mas essa já é uma estante dada na teologia protestante. Por isso que, para a teologia católica, a gente ter o marco do Concílio Vaticano II ele é importante, porque nós estamos falando de um movimento aí de 63 anos, né? O concílio que foi de 62 a 65, mas que promoveu, entre as suas muitas aberturas, a abertura principal de diálogo com o mundo. Então, quando João 23 ele dá a abertura ao concílio, que depois foi concluído e encaminhado em grande parte nas suas outras sessões por Paulo VI, o start principal era o adornamento, esse passo de uma igreja que que reconhece a necessidade de dialogar as suas instâncias, inclusive as instâncias teológicas, inclusive a sua forma de rezar, inclusive a sua espiritualidade, com o mundo. E nós estamos falando de um mundo já de um capitalismo dado, estruturado, e que vai alcançando especialmente o mundo ocidental, e que há necessidade de uma resposta da comunidade de fé para isso. Então,
voltando à pergunta inicial da introdução, sobre qual teologia nós vamos nos arvorar. Então, nós vamos nos arvorar em uma teologia com uma raiz protestante que já tem abertura para isso, e no ambiente católico com um sopro conciliar que, embora a gente pense que é algo dado, na prática a gente sabe que não é. Existem movimentos de retrocesso, grupos que não reconhecem o concílio, não é consenso, não é consenso essa proposta de diálogo do mundo religioso, cristão, católico, com as realidades temporais, entre elas as realidades administrativas, econômicas, que estão dentro desse cenário que o Congresso ele apresenta. Eu gosto muito dessas duas frases de Bento XVI na Caritas in Veritate, porque elas nos colocam nesse lugar de entender a necessidade dessa busca. Primeiro, quando ele diz que a igreja não tem soluções técnicas para oferecer. Então, nós não vamos encontrar, e parece que o Papa Leão XIV ele tem insistido nisso, né? Nós não vamos encontrar, e não devemos, não queremos encontrar na igreja, respostas que não são delas. Entendendo a igreja como comunidade dos batizados, como o povo de Deus, como essa experiência de testemunho e seguimento a Jesus Cristo na comunidade de fé, sob o auspício da comunidade apostólica. Então, existem respostas que não serão dadas nem pela teologia, nem pela religião. Entretanto, a igreja, enquanto comunidade de fé, povo de Deus, que se alimenta da teologia quase que como o sangue que corre nas suas veias, como o pulsar desse coração que permite que a igreja caminhe, ela está a serviço da verdade em todo tempo e contingência, a favor de uma sociedade à medida do homem, da sua dignidade e da sua vocação. Ou seja, não existe assunto. Se a pauta ela é relevante ao mundo, ela é relevante à igreja. As dores, angústias e alegrias dos homens de hoje são as dores, alegrias, angústias da igreja, como o próprio concílio nos destaca, e por isso, falar sobre esse ideal de uma liderança servidora à luz da espiritualidade cristã, portanto, tem tudo a ver com aquilo que nós trazemos como caminhada. A teologia, por muito tempo, até pela sua natureza que é metafísica, porque entendam, né, nós vamos cair num mundo muito concreto de dados, de números, de posições institucionais, que até alguns anos atrás, anterior ao concílio, né, era quase que desprezado pelas ciências das religiões, né? Durante muito tempo, a teologia ela foi alheia ao desenvolvimento desse universo científico por conta do seu afastamento das coisas do mundo. Eu acho curioso porque, às vezes, essa é uma fala existente nas igrejas, né? Nós estamos aqui porque a gente quer se afastar das coisas do mundo, aqui nós dialogamos com as coisas de Deus, como se as coisas de Deus não fossem criadas, santificadas e redimidas pelo próprio Deus, né? Deus, a presença do Deus unitrino na revelação histórica é uma presença que tem o senhorio sobre todas as coisas e sobre as coisas do mundo. Então, esse desprezo, esse fechamento em relação às coisas do mundo é algo que hoje a teologia ela precisa de cada vez mais superar, entendendo-se não como o estudo da fé, mas como a busca pelo logos da fé, que se responsabiliza pela recepção, reflexão e resposta ao mundo daquilo que bate na porta da vida das pessoas, e cada ser humano é matéria de desenvolvimento teológico, porque é a glória de Deus. O homem vivido é a glória de Deus, e a glória de Deus é o homem vivido, como nos lembra no início do cristianismo Irineu de Lyon. Então,
Acho que a guisa de introdução, eu queria trazer essa perspectiva. Líder cristão é uma questão paradoxal ou não? Depende do que eu estou entendendo por liderança, do que eu estou entendendo por cristianismo. Então, por isso que não é uma discussão dada. Eu preciso de entender sobre qual plataforma eu estou falando. Por quê? Do ponto de vista geral, a ideia que o mundo tem a respeito do líder, da figura do líder, ela é seivada por adjetivos mais negativos do que positivos. Então, vamos fazer uma pesquisa de campo, livre, perguntando para as pessoas o que você tem na sua compreensão da realidade sobre a figura do líder. O líder é um narcisista, o líder é aquele que busca o lucro como objetivo final, o líder é aquela pessoa isolada, encastelada, muitas vezes tóxica, e principalmente o líder, ele é autoritário, é aquele que tem a voz de comando acima de todas as vozes, né? E nós hoje estamos amparados por uma outra literatura administrativa, econômica, que apresenta o líder sob uma outra roupagem. É curioso. Na teoria, hoje, líder tem uma outra roupagem, e na prática, as pessoas ainda têm uma visão enraizada de uma liderança pejorativa. Porque hoje, se a gente busca, dentro da teoria administrativa, o ideal de liderança a ser construído dentro dos ambientes corporativos, nós vamos falar de um líder que precisa de ser empático, que precisa de ser colaborativo, humanizado, adaptável. Então, os adjetivos de um líder nessa nova literatura administrativa, elas parecem que são adjetivos de um cristão, o cristão que deve, pela sua busca de semelhança com o Cristo, ser empático, colaborativo, humano, adaptável. Ora, nós estamos falando de um líder ou nós estamos falando de um cristão? Porque na prática percebe-se uma aproximação, embora a gente sinta que não é isso que as pessoas tenham como resposta. E é curioso, porque as grandes lideranças cristãs, sejam os santos católicos, os grandes missionários protestantes, as pessoas admiradas até pela inspiração bíblica que as moveu, são pessoas que fogem totalmente dessa visão estereotipada de liderança, né? Eu trouxe aqui a figura magnífica e magnânima de Dulce dos Pobres, que pode ser reverenciada sob o dado da fé por um católico, mas que pessoas de todo tipo de profissão de fé e todos os credos reconhecem a liderança potente de uma mulher desempoderada de questões econômicas, não tinha dinheiro, não tinha uma voz potente, não era uma pessoa de influência política, mas que foi, à medida em que optou por um caminho de um cristianismo radical, reconhecida como uma grande liderança, porque o que se espera de um líder na atualidade tem muito a ver com aquilo que se espera de um cristão. Então, ser líder cristão no mercado de trabalho, e aqui é um acento específico que eu quero dar, é viver essa dimensão profissional tendo diante dos olhos também uma dimensão vocacional. Vocacionada para a religião? Não. Vocacionada para a humanidade. Importante isso. O líder é um vocacionado para a gente. E aí a gente abre aquela janela que falar de gente é falar de cristianismo. Mas mesmo que eu não queira falar de cristianismo, é entender que o líder, ele é aquele que inspira pessoas. Ele é capaz de desenvolver e gerar propósitos. Porque essa separação ela é importante. Numa visão antiga de liderança, a gente poderia dizer que liderar era mandar pessoas, era coordenar grupos, era dar ordens em processos
de comando. Hoje em dia, nós entendemos a liderança como um mecanismo de inspiração capaz de gerar e desenvolver propósitos. Por isso que o líder cristão ele é chamado a ser testemunha desta presença ética daquilo que Cristo nos inspira, mesmo que não olhe para o Cristo sob o ponto de vista da fé. Façam essa demarcação. Mesmo que eu não olhe para o Cristo sob o ponto de vista da fé, eu reconheço Cristo do ponto de vista ético com tudo aquilo que ecoa da sua presença. Porque aí, se é uma abordagem a partir da religião e da teologia, ok. Jesus Cristo, Salvador. Agora, mesmo não sendo religioso, né, do ponto de vista concreto, técnico, das humanidades, das ciências, entender essa força ética do Cristo e que deve inspirar esses processos de liderança mais autônomos e teologicamente responsáveis. Ser líder cristão, portanto, significa agir com uma espécie de discernimento, que nós chamamos de discernimento espiritual, mas que às vezes é o discernimento corporativo mesmo, dado pela capacidade da pessoa no mercado de trabalho de olhar com equilíbrio para a humanidade de todos aqueles que estão envolvidos no processo. A espiritualidade cristã oferece ao líder um eixo ético e moral que o impede de se deixar guiar apenas pela lógica do lucro ou da competição. Ele se orienta por um ideal maior. Professor, qual que é o ideal maior? É a conversão? Não. É a palavra de Deus? Não. É a compreensão metafísica da realidade? Não. Esse bem maior, essa realidade maior, esse ideal maior é a ideia do bem comum. Esse bem comum, que é a estrutura final do que nós entendemos por reino, por reinado, um novo céu e uma nova terra, pão em todas as mesas, é uma compreensão que, no final, deve ser o combustível que guia o líder, inspirado pelo cristianismo, mesmo que não seja um cristão de fé professada, né? Qual a relação, portanto, entre a teologia cristã e o empreendedorismo? Ora, essa relação ela se dá principalmente na compreensão de que o trabalho e a criação de valor econômico podem ser expressões concretas da fé e da vocação humana diante de Deus. Por que eu trouxe essa figura que ilustra a tela? A campanha da fraternidade, que é um movimento importante que existe na Igreja Católica desde 64 e que não fica fechado só no ambiente católico, mas o ambiente educacional, as escolas pegam o tema da campanha da fraternidade para trabalhar temas transversais nas suas estruturas, o jornal fala sobre campanha da fraternidade, né? É um momento em que a igreja ela consegue dar eco a temas sob o horizonte de conversão quaresmal, mas temas sociais concretos. Em 2010, o tema foi economia e vida, com uma citação de Mateus, né? Você não pode servir a Deus e ao dinheiro, mas olha, lá em 2010, eu estou ilustrando que já em 2010 isso já era uma questão provocada pela Igreja Católica nas suas estruturas, reconhecendo que isso já existe no ambiente protestante, e que atualiza o nosso lugar de fala como teólogos, como pessoas, homens e mulheres, alimentados pela espiritualidade cristã e que desejam chegar a essa compreensão de uma fé que ilumina, ajuda, colabora também os processos de liderança. Por isso que, sob essa perspectiva, o empreendedor, líder cristão, ele é visto como um agente de serviço e transformação que exerce a sua liberdade e criatividade à luz da responsabilidade moral
e do amor ao próximo, entendendo que no esforço cotidiano, as tomadas de decisão de um líder cristão, elas precisam de ter sob o horizonte essa perspectiva do serviço, da ética cristã e dos parâmetros que são próprios do cristianismo, mas que comunicam ao mundo do mercado e do empreendedorismo esse jeito diferente de perceber o nosso lugar de fala. Olha que curioso, já lá em 91, né, João Paulo II, ao celebrar os 100 anos da Rerum Novarum, que é o documento pontifício que abre a doutrina social da Igreja, então, ao celebrar este marco, 100 anos da Rerum Novarum, com a encíclica Centésimos Anos, João Paulo II já intui isso para nós, né? Diz aí a citação que eu coloco na tela. O desenvolvimento integral da pessoa humana no trabalho não contradiz, antes, favorece a maior produtividade e eficácia do próprio trabalho, embora isso possa enfraquecer estruturas consolidadas de poder. Paro aqui, porque a administração do poder é a chave onde você aproxima ou onde você fecha a porta do universo da liderança corporativa e empresarial, da inspiração cristã e da espiritualidade cristã. Como é esse exercício do poder? É um exercício do poder baseado em estruturas ligadas tão somente ao lucro, ou é a uma ideia de poder cujo Cristo sinaliza a partir do serviço, da diaconia, da kenosis, do apostolado, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, a empresa não pode ser considerada apenas uma sociedade de capitais, é simultaneamente uma sociedade de pessoas, da qual fazem parte de modo diverso e com específicas responsabilidades, quer aqueles que fornecem o capital necessário para a sua atividade, quer aqueles que colaboram com a sua existência e manutenção. Dito isso, vamos conversar um pouco sobre a espiritualidade em si, que é o tema principal da nossa exposição. Todas as religiões cristãs consideram, de forma geral, espiritualidade como experiência concreta da relação do ser humano com Deus, que transforma a maneira da pessoa agir consigo e a maneira da pessoa agir no mundo. Com mudanças semânticas, via de regra, todo cristão, independente da religião, entende a espiritualidade como algo que reverbera na vida. Então, a espiritualidade, ela vai gerir a minha relação com o sagrado, com o divino, seja ele qual for, e canalizar essa experiência de fé mística, transformadora, muitas vezes metafísica, com o ordinário da vida, com o concreto da vida. Eu quero trazer uma citação de Karl Rahner sobre o que é espiritualidade, que ela dá expressão teológica específica para esse conceito que é tão amplo, que é o conceito de espiritualidade, né? Espiritualidade, desde a senhorinha que participa dos cultos, não letrada, até o intelectual está lá no pós-doc pesquisando sobre espiritualidade, tanto um como o outro tem o que falar sobre. Então, não existe um vazio sobre espiritualidade. Sempre. A pessoa de fé, independente do seu lugar acadêmico, do seu lugar de vida, ele sempre tem algo a falar sobre espiritualidade. Portanto, o homem e a mulher de fé, que são líderes, que estão no ambiente corporativo, eles também têm o que falar sobre espiritualidade. E se espiritualidade reverbera na vida, isso precisa de reverberar também na vida da lógica mercadológica e empreendedora. Karl Rahner diz: a espiritualidade é a forma existencial pela qual
o ser humano, movido pelo Espírito de Deus, vive a sua autocomunicação com o divino na concretude da vida. Karl Rahner diz isso lá no Ouvinte da Palavra. Então, ó, a espiritualidade, ela mostra como a autocomunicação com o divino reverbera no concreto da vida. E o que nós queremos, portanto, é trazer para essa discussão os que estão nesse ambiente corporativo e que desejam, e porque devem, levar esses princípios de espiritualidade para que eles possam também transformar essa realidade. Porque o fundamento da espiritualidade, ou fundamento não, mas o ponto final da espiritualidade é o eco de transformação do concreto da vida. A forma como isso, repito o termo, reverbera. Eu gosto muito dessa ideia, né? Você joga uma pedra na água e aquelas ondas elas vão reverberando e elas vão levando até chegar ao oceano. Da mesma forma, a espiritualidade cristã, quando inserida nesses ambientes, ela também precisa de levar essa referência. Os pressupostos da espiritualidade primeiro, a gente entender que ela é historicamente colocada. Por isso que eu fiz uma introdução perguntando sobre qual teologia nós vamos nos arvorar. Porque existem teologias que estão alocadas no século XIII que não vão dialogar com essa realidade. Existem espiritualidades que estão alocadas em compreensões muito distantes da nossa pós-contemporaneidade, em que esse vínculo não vai ser possível. Então, entender que espiritualidade ela é historicamente colocada. Ela tem um CPF, ela tem um RG, ela tem um CNPJ, ela tem um calendário, um lugar. A espiritualidade ela não é exclusiva da religião, nós sabemos disso, inclusive falamos com muita frequência que experiência espiritual é uma coisa, experiência religiosa é outra, mas eu, professor Danilo, tenho uma preocupação muito grande quando a gente acentua muito essa separação, mas não considera que essa vinculação pro forma é o que acontece na maioria das situações. Espiritualidade não religiosa é algo necessário, possível, inclusive é linha de pesquisa em alguns centros acadêmicos de excelência, a linha de pesquisa sobre a espiritualidade não religiosa. Entretanto, na prática, a vinculação com uma religião, ela sempre existe. Seja por uma vivência concreta da fé, seja por tradição. O outro aspecto, a espiritualidade, ela está no amor. Sem amor, espiritualidade, ela é hipocrisia. Portanto, nós não podemos falar de uma espiritualidade que olha para o lucro, que olha para o desenvolvimento técnico da produção, mas que não traz como substrato o amor dentro da complexidade do que é o amor cristão. Um amor que não é somente sentimento, um amor que é aliança, um amor que é pessoal, é dado também nas nossas respostas concretas da vida. Entender que espiritualidade não é proselitista, portanto, a espiritualidade no ambiente corporativo não é para converter ninguém, não é para doutrinar ninguém. Ela é a resposta de uma vida que caminha sob essas duas plataformas e que pode chegar ao coração das pessoas e gerar conversão, gerar catequese, mas ela não é proselitista, né? Aqui um tema complicado, porque as espiritualidades cristãs, elas não podem ser tidas como caminho de prosperidade, mesmo que exista sim a teologia da prosperidade, e ela é uma teologia autêntica para algumas instituições religiosas. Entretanto, a literatura clássica das espiritualidades cristãs, no plural, elas podem até ter a prosperidade plena como um horizonte a ser alcançado, mas ela não é fundamentada na prosperidade, e aqui é um cuidado, porque senão a espiritualidade, atenção, senão a espiritualidade cristã, ela vai servir somente para corroborar empreendimentos de sucesso. E quando o empreendimento
no ambiente corporativo, ele não alcança o sucesso esperado, aí eu tiro a espiritualidade porque ela não me serviu. Então, a espiritualidade não é um supermercado, onde eu vou buscar resposta para o sucesso almejado, mas ela é o reconhecimento que homens e mulheres de fé têm sobre o universo da fé que ultrapassa a materialidade histórica da vida, que alcança uma dimensão metafísica, que parte de uma revelação concreta, que tem o itinerário de reino, de reinado, escatológico, de vida após a morte. Então, tudo isso está dentro daquilo que a espiritualidade expressa, ela é visível, ela é perceptível. Também no ambiente corporativo, a espiritualidade para uma liderança servidora é uma espiritualidade que entende-se como bússola e âncora. Isso é tão importante nos ambientes, isso é tão importante nesses ambientes empresariais, você ter uma bússola que naquela tomada de decisão, ela orienta onde todas as pessoas, independente do setor, se eu sou do setor de vendas, de compra, de recursos humanos, de gestão, de captação de recursos, onde eu estou dentro do grande arco de posições do ambiente corporativo, a espiritualidade ela é a bússola que me faz olhar para o lado certo e a âncora que nos segura quando existe aquele impulso de ultrapassar limites, limites éticos, limites morais, limites normativos, limites empáticos. Então, a espiritualidade no ambiente corporativo, ela é bússola e ela é âncora, porque ela dá esses caminhos que precisam de ser buscados. Eu trago aqui uma frase de Peter Drucker, que é reconhecido como pai da administração moderna, e eu penso que ele tem muito a colaborar nessa discussão, como ele, falando não do lugar teológico, mas falando do lugar administrativo, da administração, que, abre aspas, o empreendedor eficaz não é movido apenas pelo desejo de ganhar dinheiro, mas pela vontade de construir algo que tenha valor e sentido. Aquilo que a Rerum Novarum fez, que há centésimos anos ela destacou, o Drucker ele realça agora sobre um outro lugar, que é entender que não pode haver uma oposição entre o lucro, entre o capitalismo, entre a competência nas habilidades administrativas do itinerário cristão, ético, moral, que no ambiente religioso ele é inspirador. Então, esse é a chave do problema, que é uma visão de liderança e de empreendedorismo que se move somente pelo lucro. O lucro não é o problema. O problema é quando o lucro ele está acima de valores éticos e morais que ultrapassam vicissitudes históricas e institucionais. Por isso, com essa compreensão, nós podemos afirmar o seguinte. Primeiro, o universo do mercado e da economia são, sim, espaços onde cabe a lógica da espiritualidade cristã. E segundo, essa espiritualidade cristã, ela contribui para alinhar o empreendedor com um universo de busca que está muito próximo da vida das pessoas, que é esse universo de um ideal a ser construído para além das nossas estruturas concretas. Do ponto de vista prático, a espiritualidade cristã transcende a esfera exclusivamente religiosa e ela pode influenciar diversas dimensões da vida humana, inclusive a econômica e produtiva. No contexto contemporâneo, marcado pela busca incessante por resultados, inovação e competitividade, o empreendedorismo se destaca como força motriz do desenvolvimento social e econômico. A relação entre
a espiritualidade cristã e o empreendedorismo, portanto, abre espaço para uma reflexão sobre práticas empresariais mais éticas, humanas e solidárias. Qual é o pressuposto? Como que a gente vai fazer isso? Essa pergunta é importante. Ok. Reconheço e entendo que a espiritualidade no universo da liderança ela tem muito a contribuir. Na prática, o que um líder cristão ele precisa de propor ao ambiente corporativo como um canal de diálogo entre uma esfera e a outra esfera? Trago nessa mandala. Primeiro, centralidade do humano. Eu vou dar um exemplo. Eu sei que o nosso tempo está correndo, mas esse exemplo ele é curioso. Na Netflix tem um documentário que fala sobre aquele dramático acidente da TAM, do avião que foi pousar em Congonhas e não conseguiu fazer ali os mecanismos de freagem, e o avião ultrapassou o aeroporto, bateu na central de cargas da TAM e foi um dos piores acidentes aéreos da história e, salvo engano, o pior do Brasil. E a série mostra que uma das revoltas das vítimas é que no ambiente corporativo da TAM, havia lá no site o 7 mandamentos. A TAM não existe mais, né? Ela foi comprada por outras empresas aéreas. Mas lá no site da TAM existe assim, os 10 mandamentos da TAM. E o primeiro mandamento era: nada substitui o lucro. E isso foi muito utilizado ao longo do processo, mostrando que era uma empresa insensível à vida das pessoas, que tinha como o primeiro mandamento o fato de nada substituir o lucro e que, portanto, tomou medidas que negligenciaram aquilo que deve ser preconizado por uma liderança cristã, que é a centralidade do humano. Na prática, um líder cristão jamais permitiria que uma empresa tivesse entre os seus 7 mandamentos o primeiro mandamento, o lucro acima de tudo. Eu estou dizendo que o lucro não é importante? É óbvio que não. Isso é de uma ingenuidade que não me cabe. O lucro ele tem um espaço importantíssimo dentro da lógica das corporações. Entretanto, esse espaço ele não pode tirar a centralidade do humano. Pensa numa empresa que move milhões de dólares anualmente, como as empresas de aviação, e o risco que você tem ao redor disso. O lucro não pode, o lucro ele tem o seu espaço, mas a centralidade do humano é aquilo que vai levar com que medidas de segurança, protocolos aos passageiros, eles sejam colocados ali no lugar que devem ser colocados. Então, a liderança cristã é aquela que vai colocar a centralidade do humano, porque a centralidade do humano está na dimensão teológica do momento que nós somos imagem e semelhança de Deus. Segundo, a solidariedade organizacional, que é entender que uma liderança cristã dentro do ambiente corporativo entende aquela corporação como uma pequena sociedade, como um núcleo comunitário, que é mais saudável se as pessoas estão solidariamente organizadas e não cada uma fechada no seu campo de trabalho, no seu nicho de trabalho, sem exercer isso que é próprio da humana natureza, do humano criado por Deus, que é a nossa dimensão comunitária, né, de diálogo com outras pessoas. Um terceiro elemento importante que é ter a ideia de sustentabilidade não como uma obrigação normativa, mas como uma questão ética. Aqui é uma chave curiosíssima, né? Nem toda empresa, nem todo líder preocupado com sustentabilidade, aqui eu estou falando de sustentabilidade ambiental, do ponto de vista da ecologia integral. Nem todo líder preocupado com a sustentabilidade o faz por um pressuposto ético. Às vezes o faz por um pressuposto normativo. O faz porque isso fica bem entre os investidores, às vezes porque isso é uma exigência daqueles que geram o recurso para a manutenção da instituição, o que um líder cristão não faria. Porque
a sustentabilidade, a preocupação com a casa comum, essa dimensão cosmológica do ser integrado na natureza é próprio da espiritualidade cristã. Isso daqui está seivado de espiritualidade franciscana. Isso está seivado de uma compreensão bíblica neotestamentária da realidade. Então, aqui é um outro elemento que uma liderança cristã num ambiente corporativo deve assumir para si. E cultivar a interioridade, né? O líder cristão, ele é aquele que não somente fala, mas convida a ouvir esse vocare da expressão latina, dessa voz interior, que é o nosso ambiente de diálogo com o divino, né? A consciência é o arauto de Deus. E essa consciência, ela é exercitada e vivenciada à medida que a gente reconhece essa interioridade. O que eu estou falando aqui na prática? Sobre ambientes empresariais que são tóxicos, porque não permitem essa possibilidade do colaborador, do funcionário, do coelaborador, ouvir a si e, ouvindo a si, também entender-se, de certa forma, protagonista deste processo, podendo colaborar como resultado dessa interioridade cultivada e fomentada pela liderança cristã. Eu quero trazer aqui 3 caminhos que possibilitam isso que nós estamos falando aqui, que eu penso que é o principal enquanto experiência espiritual cristã nesses ambientes que nós estamos. O primeiro é o caminho da kenosis, né? Eu trago aqui a citação de São Paulo, que no hino cristológico, de certa forma, resume o que é a kenosis, enquanto essa compreensão teológica do rebaixamento de Deus que assume a nossa natureza, né? De São Paulo, sendo ele de condição divina, não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. Porque a liderança cristã precisa de reconhecer essa vulnerabilidade humana que somente compreende o outro no momento em que assume a realidade do outro. Então, Jesus, píssimo, santíssimo, pleno de poder e majestade, ele desce à realidade humana e a assume dentro desse movimento kenótico, e por isso ele fala de igual para igual. Uma liderança cristã é uma liderança que também faz esse movimento, né, de inseparável da vulnerabilidade e da humildade. É um líder que entende-se também servo, porque aponta para o grande líder da humanidade, Jesus Cristo, como um modelo a ser seguido. Por que eu trouxe essa foto aqui do lado, que é a pintura de uma fundadora? No caso, trago ela, porque é uma figura que eu admiro bastante, que é a bem-aventurada Clélia Merloni, uma beata italiana, fundadora de uma congregação, o Instituto das Irmãs Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus. Mas eu trouxe ela, mas eu poderia trazer tantas outras figuras dos fundadores de congregação, fundadoras e fundadores de congregação. Porque é um marco. Fundadores que são administradores de grandes institutos assumiram ao longo da sua vida esse movimento kenótico de descer até as realidades mais sofridas para gerar, a partir daí, uma estrutura institucional que dê resposta. O que Clélia fundou, o que Vicente de Paulo fundou, o que Luísa de Marilac fundou, o que Madre Paulina, a gente pensar nos grandes santos que fundaram movimentos de espiritualidade, não só congregações, mas que fundaram movimentos de espiritualidade, são pessoas que deram como resposta uma estrutura diante uma demanda de sofrimento, de necessidade,
mas que assim o fizeram porque foram até o profundo desse movimento de descida que a kenosis, enquanto conceito teológico, nos apresenta. Né? A kenosis, ela revela que a verdadeira transformação do mundo não se dá pelo poder, mas se dá pela doação. O cristão que participa dessa lógica, especialmente a liderança cristã que participa dessa lógica, descobre que o anúncio do evangelho ele é inseparável dessa estrutura que é uma decisão de vida tomada no movimento de autodoação. Nós podemos trazer aqui tantos outros exemplos dentro desse caminho da kenosis, mas eu quero trazer aqui no segundo caminho, a figura do Papa Francisco, né? O caminho da kenosis é essa compreensão que a espiritualidade cristã nos ambientes corporativos, elas exigem esse ato de humildade, de quem desce até a realidade daquilo que é a proposta da instituição, da empresa, para que ele possa gerar uma resposta que seja relevante porque ele assumiu essa vivência enquanto uma experiência, um caminho de fé. O segundo caminho é o da diaconia, né? Entendendo que o termo grego diaconia significa serviço, e que o serviço é o mandamento maior do Cristo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E o líder servidor, portanto, ele deve ser o primeiro a servir. Eu penso que a imagem do Papa Francisco no ambiente cristão, e não só cristão católico, porque é uma liderança admirada por cristãos de todas as denominações religiosas, mostra bem isso, né? Aquela ideia do gestor, que do alto da sua cadeira, na sua mesa encastelada, lá na empresa, essa é uma imagem pulverizada hoje em dia. O líder cristão é aquele que está no meio do povo. Quando o Papa Francisco faz a opção de viver numa casa junto com os funcionários do Vaticano, quando ele traz a dimensão da pobreza evangélica, da mudança das situações que oprimem o mundo, como os migrantes, que é uma pauta forte na vivência e no ministério do Papa Francisco. O que ele está dizendo é que o grande líder é aquele que serve às realidades mais sofridas e necessitadas. E aqui a gente coloca sofrimento e necessidade entre aspas, porque nós estamos falando assim do sofrimento humano, concreto, real, e também das necessidades dadas para os ambientes corporativos, que esperam do líder essa postura, primeiro, de kenosis, de rebaixamento, e segundo, de serviço, porque não adianta eu viver um rebaixamento inerte, imóvel, que não se move em busca de uma compreensão, de uma resposta que seja significativa e significativa e relevante. Portanto, o líder é chamado a reproduzir o estilo de Cristo, cuja autoridade nasce da humildade e do cuidado com os outros. Um líder que não cuida dos seus, sejam dos colaboradores, seja dos clientes, seja daqueles que estão ao lado, está amparado numa visão antiga e equivocada de liderança autoritária que não cabe mais no nosso mundo. Portanto, a visão mais atual, moderna, contemporânea de liderança é uma visão que em todos os momentos ela vai se interseccionar com o cristianismo, com a espiritualidade cristã e com a teologia. O último caminho que eu trago é o caminho do apostolado. E o apostolado é algo que tem muito a inspirar, né? Eu trago aqui a figura de Pedro, que era um homem iletrado, era um homem genioso, mas com uma
hospitalidade, com uma capacidade de se adaptar àquela realidade que ele abraçou, que permitiu que nós tenhamos um arco de Pedro na palavra de Deus. Eu tenho Pedro no início, no Evangelho, ali no seu processo de conversão, que foi se moldando à medida em que ele se aproximou do Cristo, da palavra, da boa nova, da pregação, a ponto de aceitar, no fim da sua vida, amorosamente, o martírio. Esse caminho é um caminho importante na lógica da liderança cristã, que, às vezes, a autossuficiência dos que assumem postos de comando faz com que as pessoas sofram aquilo que a gente brinca que é a síndrome de Gabriela. Tem aquela música Gabriela que fala: eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. E o líder que tem essa síndrome de Gabriela está longe deste movimento do apostolado. Que o movimento do apostolado é dessa aproximação do Cristo, da figura de Jesus, dos seus ensinamentos, e que consegue viver esse arco de mudança, de transformação em um coração que se abre às realidades concretas do dia a dia corporativo, mas que deseja viver essa realidade de uma maneira que apresente um algo a mais. E esse algo a mais é a perspectiva de um discipulado, de uma missão a serviço. A liderança apostólica é um serviço de corresponsabilidade e comunhão. A teologia do apostolado cristão oferece, portanto, à liderança um horizonte espiritual que é o de servir e amar na participação da missão do Cristo, entendendo que aquilo que é por ele administrado é também extensão da proposta do reino. Inspirado no modelo apostólico, a liderança servidora torna-se, então, a expressão desse amor trinitário que se comunica, que se doa, que se transforma, pensando e reconhecendo que aquela obra não é somente uma obra administrativa, mas é também a expressão da vontade de Deus, que quer que o mundo cresça, se desenvolva a partir das estruturas concretas, sem perder do horizonte a inspiração do Cristo, né? É aquela citação de Hebreus tão importante, manter os olhos fixos em Jesus, e é isso que deve buscar uma liderança empreendedora. Então eu termino com essa figura que mostra os 3 caminhos que um líder, que um empreendedor precisa à luz da espiritualidade cristã: a kenosis, a diaconia e o apostolado. E que isso seja, de alguma forma, inspirador na vida daqueles que estão dentro desse ambiente corporativo e que entendem e reconhecem o quanto a teologia tem a colaborar dentro deste universo e dessa proposta. Eu parei de compartilhar a tela, vou voltar agora para aqui as nossas considerações finais. Quero agradecer muito a oportunidade da gente poder partilhar esses temas e de perceber o quanto nós, homens e mulheres de fé, o quanto nós, pesquisadores da ciência teológica, podemos entrar em ambientes diferentes do nosso, colaborando sobremaneira a partir da ideia da espiritualidade cristã e reverberando no mundo concreto esses caminhos de transformação. Eu deixo a vocês a minha saudação, também ao professor Bento pelo convite, ao professor Francis Carlos, e na expectativa que a gente se encontre em outras oportunidades e possamos trazer outras pautas de reflexão tão importantes e desafiadoras como essa, certo? Deixo a vocês o meu abraço, a minha saudação. Até mais.